Muito boa noite, senhores telespectadores. Cá estamos para mais um Palavra Puxa Palavra e normalmente tenho alguma dificuldade em escolher o tema. O que é que iremos falar esta semana? E pensei, a propósito do recente aniversário do jornal Lusopress, falar aqui sobre os jornais, sobre a história dos jornais. Os jornais que têm, digamos, como fundamentos três aspectos. De um lado, a liberdade jornalística, a liberdade do jornalista escolher as suas fontes, protegê-las, a objetividade, isto é, ser o mais isento possível, e, por outro lado, a credibilidade, hoje em dia tão posta em causa quando se fala nas fake news, e perdoe-se o anglicismo. Isto tudo tem muito a ver com a independência, de facto, dos jornais, da relação entre os jornais e o poder político, porque tem havido sempre uma estreita ligação entre a política e o jornalismo. E é curioso, por exemplo, que o primeiro jornal, normalmente se costuma apontar, o Acta Diurna, foi criado exatamente no século I a.C., por Júlio César. Estamos numa altura em que era necessário divulgar as campanhas militares. Pronto, estamos a ver a política já a agir no nascimento do próprio jornal. E isto irá, por exemplo, acontecer igualmente, sensivelmente na mesma época, na China, imagine, na China, onde se irá descobrir o papel que tanta influência terá sobre a feitura de jornais, embora haja jornais, por exemplo, feitos sobre seda. Jornais em papel, nós temos, por exemplo, os Tipau, que existiam na dinastia Han, que funcionaram entre o século III a.C. e o século III depois de Cristo. Repare, os jornais são mesmo qualquer coisa de muito antigo. Claro que eram jornais, por exemplo, no caso do jornal romano, do tempo de Júlio César, diria um jornal de parede, um jornal que era escrito sobre pedra. Para o conceito de jornal dos nossos dias, fundamental será chegarmos naturalmente ao século XV, chegarmos a Gutenberg com a invenção da imprensa. E repare, o próprio termo imprensa, máquina que vai imprimir, vai, por extensão, estar ligada à própria feitura do jornal, o jornalista, a imprensa escrita, porque, enfim, como sabemos, hoje a imprensa funciona sobre outras plataformas, para lá da plataforma escrita. Mas lá iremos. Um aspecto curioso é, por exemplo, o facto de, no século XVI, em Veneza, surgir um jornal que se chama Notizie Scritte. Pronto, são as notícias escritas. Eram notícias que circulavam e pagava-se um tanto pelo jornal. A moeda que se pagava chamava-se Gazeta. E já está a ver de onde eu quero chegar, é que o termo Gazeta depois associou-se a jornal. E é daí que nos vão começar a aparecer mais gazetas e jornais na Europa, enfim, da Idade Moderna. Estou a pensar agora no aparecimento do primeiro periódico na Alemanha e que se chamava, e desculpem o mau alemão, Avisa Relation Ordre Zeitung, creio que é assim que se dizia. Século XVII, que vai, por exemplo, assistir nos meados do século XVII ao aparecimento de um jornal que é um dos mais antigos do mundo. Ele ainda hoje se publica, estou-me a referir ao London Gazette, que tinha esta imagem de frontispício. Claro que o problema da independência do jornal, o problema da liberdade de imprensa começou a preocupar as pessoas e data já do século XVIII a primeira lei europeia sobre a liberdade de imprensa e foi publicada na Suécia, que foi pioneira nesse aspecto. E é assim lentamente que vamos nos aproximando dos nossos tempos.
grandes transformações se vão operar nos séculos XIX e XX. E sobretudo por causa dos suportes. Eles serão fundamentais. Um deles, claro, o telégrafo. O telégrafo e a máquina fotográfica vão transformar muito, porque vem a imagem que vai corroborar a notícia que está a ser feita e, por outro lado, a informação passa a ser muito mais imediata. Claro que depois outras formas vão ser associadas, como é o caso da rádio, isto nos anos de 1920 e depois nos anos 40 o aparecimento da televisão. E nem sequer quero ir muito mais longe para dizer o que hoje acontece com a questão da internet. Ou seja, o facto da informação poder circular na fração de segundo, momentaneamente. E mais do que isso, com o telemóvel, o celular, como nós chamamos aqui, o telemóvel que permite captar a imagem e permite transmitir em imediato o acontecimento e que vai converter muitas vezes aqueles que normalmente são apenas os telespectadores, que os vai converter em jornalistas. Ou seja, a numerização do jornal que está a pôr cada vez mais em perigo os jornais em papel. Mas os jornalistas, eles continuam a tentar ser independentes. Embora, claro, há riscos, e os riscos estão ligados a muita coisa. Estão ligados, por exemplo, aos custos de produção de um jornal ou aos custos de produção da imprensa. Tudo custa muito dinheiro e, portanto, é necessário suportes. E esses suportes têm de vir, normalmente, de grupos económicos. Estou a pensar em termos de grupos comerciais, grupos industriais, que representam grupos de interesses. Ou seja, lá começa o problema da independência dos jornais. E, por outro lado, sempre a questão com o poder político. Quantas vezes se fala de que a imprensa é o quarto poder? Ou seja, que é, para lá do poder legislativo, executivo e judicial, o poder de fazer as leis, de as pôr em prática e de julgar quem não obedece à lei, existirá um processo de controle político que é a opinião pública e, designadamente, a imprensa. A imprensa como um quarto poder. Mas quantas vezes a imprensa passa a estar no quarto do poder? Ou seja, vive em concubinato com o poder, ou seja, tem relações extremamente íntimas com o poder, de tal forma que a independência se perde. E todos nós estamos recordados de problemas que se levantam quando o jornalista tenta ser independente e acaba por desaparecer. É uma das profissões mais arriscadas no mundo. Mas iremos continuar a falar do jornalismo. Desta feita fica já prometido para o próximo programa, falaremos do jornalismo em Portugal. Até ao próximo programa.